Olá pessoal, meu nome é Thiago Barros, eu tenho 24 anos, sou nutricionista formado pela Unifesp, mestre em nutrição também pela Unifesp, especialista em nutrição esportiva pela Escola de Educação Física e Esportes da USP. Atualmente eu estou migrando para o doutorado na Unifesp e atendo aqui na minha clínica no interior de São Paulo e às sextas-feiras em São Paulo, capital. Bom, meu início na nutrição foi muito repentino. No meio do terceiro colegial eu resolvi fazer nutrição. Até então eu queria fazer direito, mas era uma coisa meio que colocada na minha cabeça pela minha família, que eu consigo perceber hoje, né? No meio do terceiro colegial, então, eu decidi prestar nutrição, porque eu percebi que eu gostava muito de comer e de treinar, e eu não gostava tanto de ler, né, os livros de vestibular, de literatura e tudo mais. Enfim, passei na Unifesp e comecei a faculdade. Era tudo muito novo para mim, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa dentro da nutrição e, diferentemente de não gostar de ler sobre literatura, vamos colocar assim, clássica, né, me interessava muito pelos alimentos e de como, por exemplo, um alimento poderia ajudar no emagrecimento ou ganhar massa muscular e coisas assim. Então, a primeira coisa que eu queria dizer aqui é que essa curiosidade pelo que a gente faz, acho que é muito legal, né? Começar a buscar algo, a trabalhar em algo por questão de curiosidade. Acho que isso é algo que engaja cada vez mais, inclusive hoje. Mas, enfim, na faculdade eu comecei desde o início já a querer estudar nutrição esportiva, que é o meu expertise hoje. Para quem é nutricionista sabe que nutrição esportiva a gente tem no final da faculdade, é muito pouco, né? Eu mesmo tive, se eu não me engano, 60 horas, são quase, enfim, acho que um mês e meio, nem isso de aula, é muito pouco. E por conta disso, desde o início, então, ainda no primeiro ano, eu já comecei, pelo semestre, a procurar os professores relacionados a exercício, a começar em congresso, a participar de mentoria, de projetos. Então, ali, vamos colocar assim, alternativos da graduação. E fato é que o tempo foi passando, eu nunca fui, legal comentar isso, o melhor aluno da minha sala na faculdade e muito menos na escola, mas também não era o pior não. Eu sempre fui uma pessoa, olhando hoje, estratégica, de saber o seguinte, olha, essa matéria aqui eu preciso saber mesmo, né, para atuar no que eu quero, na clínica, no exercício, então eu vou focar mais. Ao passo que essa outra aqui, no meu caso, vamos supor, a de nutrição de restaurantes e tal, não me interessa tanto, ou a nível hospitalar. Então, essa divisão de prioridades me ajudou muito durante a faculdade e hoje também a fazer com que eu tenha mais tempo para fazer o que eu preciso fazer de fato, né? E não me desgastar à toa. Acho que isso é super importante, né? Perceber ao longo da faculdade qual é o nosso feeling e o que vai ser mais necessário ou não. O networking é super importante e como eu comentei, desde o início já comecei a procurar os professores, ir em congressos. Então, ainda na faculdade eu já era uma pessoa ali no meio acadêmico da minha faculdade e de alguns congressos importantes, mas com uma carinha conhecida, né? Mais carimbado. E isso faz muita diferença, porque quando, né, eu estava já no estágio ou atuando, as pessoas já me conheciam, né? E algumas referências que eu tinha já me conheciam e hoje grande parte dessas referências eu chamo de colegas, afinal a gente tem uma relação bem próxima. Assim que eu me formei, na verdade, ainda na graduação eu percebi que eu queria ir para o mestrado, não só pela curiosidade de estudar mais exercício, mas porque o título poderia me trazer na prática clínica, na verdade, um atributo a mais, né? Até lógico em termos de engajamento. Então, no final da faculdade, nos estágios eu tive o TCC, né? Os estágios obrigatórios e já prestei a prova do mestrado, passei em segundo, eu tinha bolsa, mas para atender eu abri mão da bolsa, enfim, fiz meu mestrado de 2 anos em 2 anos e meio, uma pesquisa clínica, foi super legal com suplementação e aí no mestrado já eu atendia, né? Então qual que é o ponto? Eu já saí da faculdade fazendo mestrado e fazendo uma especialização, uma pós. O tempo passa muito rápido, então quando eu olho para trás, assim, hoje eu vi que já passou e eu sou mestre especialista e agora, né, futuramente doutorando. Eu acho que isso é super importante, a gente não deixar de estudar e pensar em títulos que possam agregar
lógico, né, que tem uma base sólida da nossa carreira, porque é algo para a vida e assim, isso só traz benefícios não só intelectuais, mas também do ponto de vista prático, mais credibilidade, né? Quando eu comecei a atender, eu não tinha experiência nenhuma, né, além dos estágios. Foi, assim como qualquer profissional, acho, na insegurança, mas eu sempre fui uma pessoa que gostei de falar muito. Na minha casa eu escutava muito isso: o Thiago desenrola muito bem, né, e tudo mais. Escutava dos colegas também que eu sou, né, uma pessoa carismática. Então eu sempre usei isso a meu favor. Eu gosto de lidar com pessoas, eu percebi isso hoje. Isso me ajudou muito, né? No final da faculdade já comecei a fazer postagens nas redes sociais, acho que isso é bem legal. Não espere chegar ao seu CRN, o seu CREA e assim por diante. Veja, lógico, dentro das possibilidades, de que forma você pode já divulgar o conhecimento sobre o seu trabalho nas redes sociais. Então já fui semeando esse terreno antes, e quando eu comecei a atender, as pessoas já me tinham também como uma certa referência, hoje muito mais, mas em relação à alimentação e nutrição. E aí, eu sempre tentei fazer networks com colegas, com professores, eu mandava mensagem para o pessoal na rede social, sempre fui essa pessoa de fazer essas conexões, e hoje isso me faz muito bem. Eu acho que se enxerguei um pouco longe é porque estive e estou em ombros gigantes, né? Essa frase é meio clichê, mas é verdade. E empreender na nutrição tem sido muito bacana. Hoje eu tenho uma mentoria com quase 50 nutricionistas espalhados no Brasil inteiro, onde eu ajudo essas pessoas a aplicar na prática os conteúdos que a gente tem muitas vezes na faculdade, mas não consegue transpor, né? Ou como aplicar bioquímica na prática sem falar de bioquímica e tudo mais. E querendo ou não, como gerir um consultório, como angariar pacientes, como fazer um post bacana no sentido de dar a informação que a pessoa precisa ou que é a dor dela. Então tudo isso eu vejo que nesses 2 anos e meio aí de formado vem dando muito certo com base em métodos que eu criei, vamos colocar assim. Enfim, tem sido bem legal. Atualmente eu estou sem agenda, já mudei de clínica, as coisas vêm avançando e o trabalho só aumentando e a responsabilidade também. Então eu queria dizer que talvez a gente ache que vou começar a atender e aí engrene e beleza. Na verdade, o trabalho e a preocupação só aumentam, né? A responsabilidade também. Mas isso tem sido muito proveitoso para mim. Eu adoro fazer o que eu faço e falar de comida. Eu acho que quando a gente leva uma nutrição mais descomplicada, você é engenheiro, sanitarista, enfim, quando você consegue fazer um conhecimento, né, que é a sua técnica, de ser uma informação, ser disseminada, né, falar com um leigo que nunca viu um Instagram da vida e entender o que você quer dizer, esse é o nosso papel e isso te traz recursos, retorno, inclusive retorno financeiro. Então, para quem não conhece meu trabalho, meu Instagram aqui é Thiago Barros Nutri, isso é um pouquinho do que eu fiz, do que eu faço. E eu adoro o que eu faço, isso não é um clichê e faz total diferença, né? E acho que o principal, se você está desanimado ou não entendeu ainda qual é esse flow, pense talvez na sua dificuldade como uma curiosidade, né? Tente buscar aquilo, porque são justamente as nossas fragilidades, naquilo que você não é bom, que possivelmente vai deixar você melhor e mais próximo aí do seu sucesso. Afinal, não espere a motivação chegar, faça que ela venha. Um grande abraço do Nutri e tamo junto.